Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o luto, dentro da perspectiva da história do filme PS Eu Te Amo. E por que, Anderson, você escolheu PS Eu Te Amo? Porque eu fiz uma apresentação, um trabalho da faculdade, e a professora pediu para escolher um filme dentro da lista que ela passou, e analisar e fazer uma breve apresentação, uma breve fala sobre o luto dentro da história do filme. E eu escolhi o PS Eu Te Amo, porque é um filme que eu nunca tinha visto. Eu não queria analisar um filme que eu já vi, que eu já analisei. Eu procurei um filme que eu nunca tinha visto, por isso eu escolhi o PS Eu Te Amo. A história conta um casal que tem suas divergências, suas brigas, e porém se amam, muito apaixonados. E no contexto do filme, o marido morre. O marido vem a falecer devido a um tumor no cérebro. E a Holly, que é a personagem principal da história, ela passa pelo luto por essa perda. E por isso que foi em cima do filme PS Eu Te Amo, com exercício e o trabalho relacionado ao luto. Dentro da história, o marido, que sempre foi alegre, gostava de beber, bar, era músico, quando ele faleceu, a celebração em sua memória foi no bar, as pessoas bebendo, celebrando a sua memória de uma forma um pouco mais despojada. E a Holly, que é a sua esposa, estava presente, segurando o choro, usando uma máscara, apreensiva, querendo viver o luto, querendo sentir essa dor com a necessidade. E ela sai do bar e ela vai para o seu apartamento. E chegando no apartamento, ela se depara com um grande vazio, porque ela percebe que no apartamento não tem mais o seu marido. Que dentro do apartamento, que é só ela, não tem mais a figura e a presença do seu grande amor, do seu marido. E para conseguir preencher um pouco esse vazio, dessa dor que ela está sentindo, que é as fases do luto que ela está passando, que ela está iniciando, ela liga para o celular do marido que já faleceu, somente para escutar a sua voz numa gravação da caixa postal, querendo preencher um pouco esse vazio, amenizar um pouco a sua dor. E ela dorme chorando no telefone, ligando toda hora para o celular do marido para cair na caixa postal, ouvir a voz dele e sentir um pouco mais confortada. E ela dorme ouvindo a gravação do celular. Depois ela começa a sonhar com o marido, a ter alucinações, ver o marido andar pela casa, tocar violão como fazia para ela, deitar do lado dela. Ela entra num momento de muita tristeza, muito choro, muita angústia. Ela tem uma difícil aceitação no momento em que ela começa a usar a roupa do próprio marido, para sentir o marido mais próximo. Aí é o momento que ela está iniciando a sua aceitação, porque até aí ela não aceita a morte do marido. Ela quer usar a roupa do marido para sentir que ele está mais presente com ela. Depois ela entra numa fase que ela fica desorganizada no apartamento, ela deixa tudo bagunçado, ela não organiza mais nada, ela não se alimenta direito, ela não está vendo sentido na vida. Também a fase que faz parte do luto, ela não vê sentido. E ela não quer receber mais amigas, não quer receber a mãe, não atende mais os telefonemas, não quer sair de casa. Ela está realmente vivendo a sua dor muito profundamente, vivendo o seu luto. E depois ela tem uma carta, ela recebe uma carta que o marido deixou para ela antes de falecer, antes de morrer, explicando para ela que ele deixou várias cartas para ela seguir o passo a passo, para ela conseguir compreender tudo o que aconteceu. E ela vê nas cartas um estímulo tão forte que as cartas para ela, que as cartas começam a mandar ela ir para algum lugar, direcionar ela a fazer algumas coisas, e ela vai seguindo exatamente o que as cartas que o marido deixou, ela vai fazer. E uma das cartas pede para ela viajar, e ela vai viajar para uma cidade onde eles se conheceram. E a cada carta que ela lê, a cada momento que ela vai, onde a carta pede para ela ir, ela tem um processo de ressignificação, que ela começa a lembrar das coisas boas que eles viveram juntos. E ela começa a ressignificar a dor que ela tem em relação ao marido, e que a dor, a fase do luto, vai passando e vai ficando somente as lembranças boas, o amor
e a saudade. Ela passa por várias fases seguindo a carta. Nessa carta, a Holly, ela entendeu que a carta seria a resposta dos por que tudo isso aconteceu. Ela entendeu que a carta ia preencher o vazio que ela estava sentindo, a da dor do luto. Mas na verdade, as cartas estavam somente dizendo para ela viver. Vai viver a sua vida, continue a sua vida. Não precisa ficar lembrando de mim a todos os momentos. E foi aos poucos, porque é uma fase, o luto é um processo. Só que não eram as amigas dela que estavam dizendo para ela isso, para ela viver. Não era a mãe que estava dizendo para ela viver. Era ele, o próprio marido, que estava dizendo para ela viver, para ela ser livre, para ela continuar a sua própria vida e lembrar sempre das coisas boas, do que aconteceu, do que eles viveram. E quando ela relembra dessas coisas boas que eles viveram, onde ela ia, direcionada pela carta, e lembrava de tudo, ela estava ressignificando essa dor com o marido. A relação, quando ela lembrava do marido, já era uma relação de amor, de aceitação e de paz. No final do filme, ela está muito em paz com ela mesma em relação ao luto do marido. E o que me chamou a atenção nas cartas é que sempre dizia: fique atento aos sinais. E o que eram os sinais? Os sinais era a própria carta, que ela enxergava como o resgate dela. Os sinais é a própria vida que ela estava começando a viver novamente, a se abrir para a vida. E me chamou a atenção porque eu acredito que em todo luto tem os sinais. Deus vai mostrar algum sinal, mas tem que ficar atento. E na carta ele fala: fique atento aos sinais. Pode ser que o sinal não seja em cartas, mas o sinal vem. Sempre há um sinal. Um grande abraço para você e valeu!